Graça e paz a todos, boa tarde. Eu quero compartilhar com os irmãos uma breve palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 em diante, está escrito: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que Paulo quis dizer e ensinar e admoestar ao seu filho amado na fé, Timóteo? Paulo, em primeiro lugar, ele não iludiu Timóteo com promessas vazias. Paulo sabia que uma das evidências que marcaria o fim seria uma forte oposição contra o evangelho. Paulo, ele tinha ciência e Paulo ele estava consciente de que uma das marcas que evidenciaria o fim seria que à medida que o fim fosse se aproximando, a maldade no coração dos ímpios iria se intensificar. Logo, a oposição contra o evangelho genuíno seria aumentado. Então Paulo ele está instruindo seu filho Timóteo dizendo assim, que chegaria um tempo em que não suportariam ouvirem o evangelho. E ao ouvirem o evangelho genuíno, Paulo está dizendo que essas pessoas, elas iriam sentir coceiras em seus ouvidos e iriam cercar-se ou iriam amontoar-se para si mesmo pessoas, doutores, mestres, pastores, presbíteros, falsos apóstolos, falsos ensinadores, que divulgariam, que ensinariam uma doutrina que agradasse os seus ouvidos, que agradassem as suas perspectivas, a sua forma de pensamento. Então, em primeiro lugar, que nós temos que entender é que as pessoas, ao ouvirem o verdadeiro evangelho, elas iriam se sentir ofendidas com a sã doutrina. É o que Paulo está dizendo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que significa isso? Suportar, que não suportariam. É que essas pessoas elas não iriam conseguir se manter firme ao ouvirem a sã doutrina. O evangelho, as escrituras, a palavra de Deus, ela fere mortalmente o orgulho dos seres humanos. O evangelho, ele denuncia a pecaminosidade do coração dos homens. O homem natural, ele não consegue suportar as escrituras. O homem natural, ele não consegue suportar a sã doutrina. A pessoa que não é possuidora do Espírito Santo, que não é um salvo, que não nasceu da água e do Espírito, que não é um convertido, não consegue suportar o evangelho, a sã doutrina. E a sã doutrina que Paulo está tratando aqui não se refere a usos e costumes, como muitas igrejas interpretam erroneamente a sã doutrina. A sã doutrina que Paulo está se referindo aqui é o ensino escriturístico, é o ensino bíblico, é o ensino canônico, é o escrito que foi considerado ao longo da história como escritos que foram divinamente inspirados por Deus. Essa é a sã doutrina. Então, Paulo está instruindo a Timóteo a respeito da indisposição das pessoas ao ouvirem um evangelho, que elas não suportariam, elas não aguentariam ouvir a palavra, mas ao contrário, elas iriam se opor contra o verdadeiro evangelho e iriam se inclinar a darem ouvidos a um tipo de evangelho falso, a um tipo de ensinamento libertino, carnal, a um tipo de ensinamento que atenda às expectativas pessoais. Então, somente as ovelhas de Cristo ouvirão a voz do divino pastor. Os homens naturais, as pessoas naturais que não possuem Espírito Santo, não dariam crédito ao verdadeiro evangelho. Observe o que Calvino ele diz assim, Calvino, ele diz
que quanto mais extraordinária for a avidez dos homens perversos por desprezar a doutrina de Cristo, mais zelosos devem ser os ministros em defendê-la e mais enérgicos devem ser os seus esforços em preservá-la íntegra e proclamá-la com fidelidade. Então, Calvino ele é muito coerente aqui na sua escrita. Ele diz que quanto maior será a avidez e a oposição dos ímpios contra o evangelho, os ministros eles devem se engajar e se esforçar de uma forma mais enérgica em defender os princípios da palavra de Deus. E agora eu quero partir para o final. E Paulo diz, mas pelo contrário, eles cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que essas pessoas, elas ao invés de darem crédito à sã doutrina, essas pessoas elas iriam se cercar de mestres, ou seja, iriam se cercar de líderes, de pessoas que pregam um evangelho que atenda às próprias cobiças subjetivas, pessoais e individuais. Eu vou simplificar aqui minha explicação. O dizer de Paulo é o seguinte, que teria pessoas que por pensarem de uma forma diferente da Bíblia, mas terem pessoas que ensinam certos tipos de doutrinas que atendem a sua cobiça, essa pessoa se inclinaria a ela, daria crédito a ela. E não daria crédito o que a Bíblia diz de fato. Mas por esta pessoa justificar certos pecados, justificar certos princípios que essa pessoa adotou, que é errôneo, que é pecaminoso, essa pessoa procuraria mestres, doutores, procuraria líderes, igrejas, ensinamentos para sustentar o seu falso ensino. Então, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O que significa aqui a coceira no ouvido? A expressão aqui, coceiras nos ouvidos, demonstra que essas pessoas, elas não terão fome do evangelho verdadeiro, mas elas terão fome de novidades. Essas pessoas, elas terão fome e desejo e apetite por darem crédito e ouvido a ensinamentos que atendem às suas próprias cobiças, à sua própria avareza, às suas próprias motivações carnais. Don Stott, ele é muito coerente, ele diz assim, ó. Don Stott, ele diz assim, cadê? Ele diz, na prática, o que tais pessoas fazem é fechar os ouvidos à verdade e abri-los a qualquer mestre que alivie a sua coceira. Olha que profundo. Então, as pessoas fechariam os ouvidos, né? Fechariam os ouvidos para ouvirem o evangelho genuíno, puro, né? O evangelho a respeito do arrependimento, a respeito do caráter santo que o cristão deve ter, a respeito da vida honesta, do viver para a glória de Deus, do viver de renúncia, para se inclinarem os ouvidos a quê? A doutrinas plausíveis, a doutrinas liberais, a doutrinas libertinas, a doutrinas que atenda a minha expectativa, o meu modo de pensar, a minha cosmovisão do mundo, a minha forma de interpretar o que é certo e errado. Queridos, o evangelho não é relativo, o evangelho contém verdades absolutas. E Paulo está dizendo isso, olha Timóteo, ao invés de eles darem crédito a essa doutrina, eles não vão dar crédito, porque eles vão sentir coceira, vão se sentir incomodados. Ah não, esse evangelho é muito radical. Ah não, eu não posso fazer isso. Ah, eu não posso praticar sexo antes do casamento. Ah, eu não posso falsificar um documento. Ah, eu não posso cobiçar, eu não posso andar de forma sensual. Ah, eu não posso beber uma bebida alcoólica. Ah, eu não posso usar uma droga. Ah, eu não posso
curtir certos ambientes aonde Deus não é glorificado. Então eu não quero esse evangelho, não. Eu quero esse tipo de evangelho, esse evangelho que eu posso andar de forma sensual, que eu posso mentir, que eu posso fraudulentar documento, que eu posso roubar, que eu posso ter um viver contrário à moral bíblica. É isso que as pessoas querem. Querem viver um evangelho de porta larga. Um evangelho onde contém carnalidade, mundanismo, onde contém sensualidade, mentira, onde contém parvoíce, chocarrice, imbecilidade, tolice. Esse não é o evangelho das Escrituras. Aí, para concluir, Paulo diz: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, ou seja, eles se recusarão a dar ouvido à verdade. Eles não querem a verdade, porque a verdade confronta. A verdade vai contra a nossa forma de pensar. Como Jonathan Edwards, um grande puritano, ele citou e falou certa vez: leia a Bíblia contra você. Por quê? Porque a lei de Deus, ela se opõe contra os nossos pecados. Então, essas pessoas que não querem dar crédito ao evangelho da porta estreita, do caminho estreito, o evangelho que Deus nos chama ao arrependimento, nos chama a um viver santo, a um viver de renúncia, eles recusarão a ouvir a verdade. Se entregarão o quê? Se entregarão a fábulas. John Stott, novamente, ele diz assim, que essas pessoas que rejeitam a sã doutrina, que rejeitam a verdade, elas preferem as próprias cobiças, como diz no versículo 3, e a fábulas. E elas substituem a revelação divina por suas fantasias, pelo seu modo de pensar. Então, para mim concluir essa fala, cuidado para não rejeitar o verdadeiro evangelho. Porque a pessoa que rejeita o verdadeiro evangelho é uma prova clara que essa pessoa não nasceu de novo, não foi convertida. A prova de uma pessoa que não foi convertida é que essa pessoa ela quer um evangelho light, um evangelho liberal, um evangelho que atenda à sua forma de pensar. Deus não nos chamou para vivermos baseado no que nós achamos ou pensamos. Nós devemos viver baseado no que Deus pensa, no que Deus acha. Amém, irmãos? E que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.